Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, meus irmãos, nós estamos juntos, unidos, para estarmos compartilhando a palavra do Senhor nosso Deus e para que eu possa ministrar a você uma palavra que Deus colocou no meu coração para o seu coração. E o tema da nossa meditação hoje é: Jesus está voltando, vigiai. Jesus está voltando, vigiai. O nosso texto é Mateus capítulo 24, versículos 44 a 51, que diz assim a palavra do Senhor: assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e insensato, a quem o Senhor encarrega dos de sua casa, para lhes dar alimento a seu tempo devido? Feliz a quem o Senhor encontrar fazendo assim, quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponha que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor demora. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá o dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará o lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Meus amados irmãos, aqui está a palavra do Senhor. Nós vamos orar nesse momento. Querido Deus, abençoa o teu povo e que, ó Deus, nós possamos ser abençoados por essa palavra. Repreende, Senhor, a Covid-19, destrói essa doença, abençoa o teu povo, traz paz, alegria, saúde, abençoa as famílias, abençoa o mês das mamães, abençoa, Senhor, cada pessoa da nossa igreja, de outras igrejas, meus parentes, meus amigos, pessoas do nosso círculo de amizade, como também, Senhor, aquelas pessoas que a gente não conhece, mas que o Senhor deseja abençoar através desse vídeo. Pessoas, Pai, que nós queremos amar, mas não conhecemos, mas desejamos que o Senhor as abençoe com a Tua palavra, com a nossa voz, com a nossa vida, para que essas pessoas possam encontrar não a nós, mas a Teu Santo Filho Jesus, em nome de quem oramos. Amém. Meus amados, meus queridos irmãos e amigos, o texto que nós estamos observando, ele vai falar então que Jesus está voltando e nós devemos vigiar. A pergunta que você vai fazer é: pastor, por que devemos estar vigilantes neste tempo? E eu vou responder em primeiro lugar, porque o Senhor nos avisou, o Senhor Jesus, através desse texto de Mateus capítulo 24, ele nos avisou que nós deveríamos estar alertas. Versículo 44 diz assim: assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Versículo 50 diz assim: o Senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, numa hora em que ele não sabe. Então, o destaque do versículo 44 é estar preparados. Em outra versão, diz estar apercebidos. Essa frase denota uma ação inesperada contra os maus e desastrosos resultados. Nós devemos estar preparados para a volta de Jesus, porque se não estivermos, os resultados serão desastrosos. Interessante que nesse capítulo de Mateus 24, versículo 37, diz que haverá muita desatenção das pessoas referente à vinda do Senhor, como a gente pode ver no nosso tempo agora, né? E vamos ver o que diz o versículo 37. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, ele faz então uma comparação com Noé para mostrar que muitos serão pegos de surpresa.
Noé fez a arca e durante 120 anos pregou. Mas sabe o que aconteceu, meus amados irmãos? As pessoas não acreditavam em Noé, as pessoas zombavam de Noé. E o que aconteceu é que quando o juízo de Deus chegou, o resultado foi terrível. Somente Noé, sua esposa e seus filhos e suas noras entraram na arca num total de 8 pessoas. E ali o juízo de Deus veio e ceifou a vida de todas aquelas pessoas. Deus está nos dando tempo e oportunidade para nós nos voltarmos para Cristo, porque Jesus vai voltar e ele pode voltar agora. Ele pode voltar agora. Noé anunciava o dilúvio anos após anos, mas o dia do juízo chegou. E muita gente não acredita que o dia do juízo vai chegar, mas ele vai chegar. E aí, meus irmãos, nós precisamos estar preparados. Nossa geração vive como se nós vivêssemos pela eternidade. A nossa geração vive como se Jesus não fosse voltar. Muitos não dão crédito aos avisos proféticos e até apocalípticos que estão na palavra de Deus, dizendo: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Mas muita gente acha que não, porque houve uma profecia que Jesus ia voltar em 1960 e ele não voltou. Houve uma profecia que Jesus ia voltar no ano 2000 e ele não voltou. Houve uma profecia que o mundo ia acabar em 2012 e o mundo não acabou. Então as pessoas já estão descrentes da volta de Jesus por causa disso. Mas saiba que a palavra de Deus diz que Jesus vai voltar. E ele vai voltar para buscar a sua igreja. Muitos continuam vivendo uma vida de pecado, sem qualquer culpa ou preocupação com a sua vida espiritual. Esse tipo de sociedade caracterizou as profecias de Jesus de que ele vai voltar e muita gente não vai estar preparado. Mas a Bíblia diz que quanto mais as pessoas estiverem desapercebidas é quando Jesus vem. Então, meu amado irmão, vigiai, estai alerta, porque o Senhor Jesus está voltando. Essa situação do Covid-19 de parar o mundo todo com uma peste, porque Apocalipse fala na peste e que a peste mataria muitos. E isso está acontecendo, meus amados irmãos. O livro de Apocalipse está se cumprindo. E o livro de Apocalipse, quando ele começa a se cumprir, ele está prenunciando a volta do Senhor Jesus Cristo. Volto a repetir o versículo 44. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Um teólogo chamado Robson, ele diz o seguinte: quando Jesus voltar, o mundo se encontrará em um profundo sono. Vou repetir. Quando Jesus voltar, o mundo estará em um profundo sono. E a palavra de Deus diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. A nossa geração deve considerar então a possibilidade de estar vivendo os tempos do fim, aquilo que Jesus chama o princípio das dores. Os sinais estão todos se cumprindo. Ora vem, Senhor Jesus. Em segundo lugar, nós precisamos vigiar, porque Jesus vai voltar. E essa vigilância, Jesus exige que nós estejamos preparados. Nessa perspectiva da vigilância, Jesus espera que nós estejamos preparados para a sua vinda. Mais uma vez, versículo 44, ele diz: assim também vocês devem estar preparados. No versículo 44, ele significa que o servo, não significa que o servo esqueceu os seus deveres, mas ele significa que ele deve melhorar a qualidade das suas tarefas diárias. Então, quando ele diz que o servo está preparado, o servo está fazendo tudo como deve fazer, mas Jesus não quer que ele faça tudo como ele deve fazer. Jesus quer que ele melhore a qualidade das suas tarefas, porque Jesus disse certa vez que se nós fazemos só o que ele nos manda fazer, então nós somos servos inúteis. O servo útil é aquele que faz além do que o seu Senhor manda. Então,
Desperta, meus irmãos, que Jesus vem. Como nós já falamos, a geração de Noé, ela era absorvida por si mesma. Era a geração que olhava o seu próprio umbigo. Era a geração egoísta. Era a geração autocentralizada. Será que é muito diferente da nossa geração, meus irmãos? Eu creio que não. Jesus está voltando. Não tinha tempo para Deus aquela geração. E hoje não é muito diferente. Essa geração não tem tempo para Deus. Eles eram terrenos e só se preocupavam com as coisas desse mundo. Eles não contavam que o juízo de Deus viria com a destruição visível do mundo, como aconteceu nos dias de Noé, assim também vai acontecer nos nossos dias quando Jesus voltar, porque a palavra de Deus nos diz em 1 Pedro que a terra se desfará em fogo. Então, meus amados irmãos, 2 Pedro 3,10 diz assim: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo quanto nela há será desnudada. A expectativa da volta de Cristo deve nos inspirar a estarmos mais perto de Deus. Busque a Deus em oração. Eu sempre repito na minha palavra: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, porque um dia as pessoas vão querer buscar ao Senhor e não vão achá-lo mais, porque o Senhor já terá levado a sua igreja para a glória celeste. Versículo 43 de Mateus 24 diz assim: mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Ora, se nós sabemos, alguém diz para nós: o ladrão vai hoje de madrugada na sua casa, o que a gente faz? A gente liga para a polícia, a gente bota um segurança e N coisas, bota um cachorro, né? A gente faz N coisas para proteger a nossa casa do ladrão. E é isso que ele está dizendo, que se a gente tem a capacidade de se preparar para receber o ladrão, nós também devemos estar preparados para a volta de Cristo. Então, Jesus diz nesse texto claramente que se o pai de família soubesse que o ladrão viria, vigiaria e não deixaria ele roubar a sua casa. E nós devemos vigiar, meus amados irmãos, porque o ladrão é Satanás. E Satanás, diz a Bíblia, ele vem para João 10:10, ele vem para matar, roubar e destruir. Satanás quer levar o maior número de almas possível para o inferno. E ele quer roubar a nossa fé, ele quer roubar a nossa alegria e ele quer roubar a nossa esperança. A fé e ele quer roubar a nossa fé e a perseverança nas coisas de Deus. Principalmente o seu desejo de servir a Deus. Satanás quer que você fique desanimado, Satanás quer que você não sirva a Deus, Satanás quer que você vá se divertir, vá viajar, vá passear. Esquece esse negócio de evangelismo, esquece esse negócio de culto de oração. Não precisa ir no culto hoje não. Então Satanás vai tirando a alegria do Senhor do seu coração e vai colocando as coisas do mundo no seu coração para que você perca a fé em Jesus. Mas a Bíblia diz em Mateus 24 como nós devemos estar preparados para a volta de Cristo. E eu vou dizer para você, nós devemos estar preparados primeiro, através da fidelidade a Deus, através da santificação, através da obediência a Deus e do foco nas coisas de Deus. Versículo 45 de Mateus 24 diz assim: quem, pois, é o servo fiel e sensato, a quem o Senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar o alimento em tempo devido? Então, o Senhor Jesus, ele quer colocar sobre a sua casa servos que sejam fiéis e servos que sejam sensatos. A palavra fiel, teologicamente, ela quer dizer um servo constante, perseverante, que não se desvia a atenção da sua tarefa. Em 1 João, capítulo 3, versículo 2 e 3, diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conheceu, porque não o conheceu, não conheceu Jesus, por isso eles não nos reconhecem. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Jesus se manifestar, nós seremos semelhantes, não iguais, semelhantes a Ele, pois assim como é, o veremos.
E todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como Jesus é puro. Então devemos buscar ao Senhor, santificar, obedecer a Jesus, purificar a nossa vida, porque nós precisamos ser servos fiéis. Em segundo lugar, o servo fiel é aquele que é fiel através do seu serviço. Interessante que a palavra proskuneo no grego, ela quer dizer adoração como forma de serviço. Então, quando você está servindo ao Senhor, quando você está orando, quando você está lendo a Bíblia, quando você está evangelizando, quando você está intercedendo, quando você está limpando a igreja, quando você está fazendo qualquer coisa que seja para o Senhor, você está prestando um serviço a Deus. E ele disse que quando nós somos servos fiéis, o Senhor nos encarregará da sua própria casa. Interessante que essa palavra encarregar, no dicionário Michaelis Online, ela diz algumas coisas sobre encarregar. Encarregar é conferir o cargo, emprego, ocupação, atividade a alguém ou a si. Encarregar é incumbir alguém ou a si mesmo de uma tarefa, um encargo, uma missão. Encarregar é impor sofrimento, gastos, obrigações e etc. Mais pesado, carregar, oprimir, sobrecarregar. Encarregar é assumir um encargo, obrigação e responsabilidade. Isso quer dizer que se você vai ser encarregado de Jesus, você vai assumir um encargo, uma obrigação, uma responsabilidade. E nós, como servos de Deus, precisamos ser responsáveis. Mas a palavra encarregar, teologicamente, ela diz, significa fazer o serviço de forma que foi mandada e não do jeito que eu acho. Tem muita gente querendo servir a Deus da forma que ele acha que está certo. Não. Nós precisamos servir a Deus da forma que Deus nos chamou para servir na sua palavra. Versículo 46 diz, feliz o servo a quem seu Senhor encontrar fazendo assim. Fazendo assim como? Fazendo aquilo que Jesus mandou fazer, servindo do jeito que Jesus mandou servir. Este servo será bom e fiel e será colocado sobre as coisas do Senhor. O que se ocupa das coisas espirituais para o benefício próprio ou para beneficiar os seus conservas, as pessoas, seus amigos, seus parentes, ou seja, aqueles que estão sob a sua liderança, esses não são fiéis ao Senhor. Feliz, pois, o que participa da vida em Deus, daqueles que vivem a santidade, daqueles que são fiéis, Deus vai colocar sobre as suas próprias coisas. Em terceiro lugar, por que eu devo vigiar? Porque vigiar produz uma expectativa de recompensa eterna. Eu vou repetir, porque vigiar produz uma expectativa de recompensa eterna. Quando você trabalha e você recebe o seu salário, e você fica feliz. É a recompensa pelo que você trabalhou. Mas aquela recompensa, você pega o seu salário, você compra os alimentos, você compra isso, você compra aquilo. No final das contas, não sobra nada, E aí o que acontece? Todo aquele seu salário foi gasto. Era uma recompensa temporal, era uma recompensa que acabou. Mas a recompensa de Jesus não é essa recompensa que você recebe aqui e acaba ali. A recompensa de Jesus é uma recompensa eterna. Versículo 47 diz, garanto-lhes que o encarregará de todos os seus bens. Nós reinaremos com Cristo, diz a palavra de Deus. Teremos muitos outros grandes privilégios no reino de Cristo e no estado eterno. Um desses privilégios se chama galardões. Muita gente pergunta, o que é galardões, pastor? Vamos ver um pouquinho do galardão. Galardão vem da palavra grega, mistos, que quer dizer salário ou recompensa.